Olá, para quem não me conhece, eu sou o Silvan Dalbello. Vou contar um pouco da minha história para vocês. Cheguei em Curitiba aos 11 anos de idade, vim de uma cidade muito pequena no interior do Paraná, morava no sítio. Lá no sítio não tinha nem luz elétrica. Era eu, meu pai e mais dois irmãos. Em 1977 teve a geada negra, onde queimou toda a plantação de café dos meus pais, e meus pais passando dificuldade financeira. Um tio nosso que morava em Curitiba nos estendeu a mão e nos trouxe para Curitiba para sair daquela situação que nós nos encontrávamos. Chegamos em Curitiba, né? E aqui em Curitiba eu me deparei com situações que eu não conhecia. Descobri que existia uma tal de mesada, e eu não conhecia a mesada. Eu conhecia uma chineladinha de vez em quando, uma cintadinha também de vez em quando, mas mesada não. Aí eu falei, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Não vou ficar aqui sem inventar alguma coisa. Alguns dias depois que eu estava em Curitiba, uns 15 dias depois que eu estava em Curitiba, minha mãe desceu no porão da nossa casa e me pegou lá com um serrote, com um martelo, algumas madeiras, e ela perguntou: filho, o que você está fazendo? Mãe, eu estou fazendo uma caixa de engraxar sapato. Ela: não, é muito perigoso, não vou deixar. Na época já existia violência, ela assistia na televisão, no rádio, escutava no rádio, que era perigoso o centro, então para mim engraxar sapato eu teria que ir para o centro da cidade. Bom, fiquei um pouco chateado, né? Mas graças a Deus eu sempre escutei minha mãe. Alguns minutos depois, uma vizinha nossa, que também graças a Deus eu sempre tive muita facilidade de relacionamento. Já em 15 dias morando em Curitiba eu já conhecia várias pessoas, né? E a minha vizinha, a Olga, me chamou: Silvan, vem cá, estou fazendo uma coxinha. Morava numa casa bem simples, de madeira, nossa cerca também era de madeira, passei pela cerca, né, que tinha ali uns vãozinhos, né, e fui lá. A hora que eu mordi a coxinha dela, eu falei: Olga, você nunca pensou em vender essa coxinha? Bom, gente, você sabe que pobre é desanimado, né? Ela respondeu para mim: pô, eu vou vender para quem a coxinha? Eu disse: Olga, você faz a coxinha e eu vendo. E assim ela topou, né? Desci lá no mesmo porão, peguei aquelas mesmas madeiras, transformei aquelas madeiras numa caixa, coloquei ali uma situação ali de pendurar ela no pescoço, forrei toda ela e combinei com ela de no outro dia, às 3 horas da tarde, após a minha escola, né, eu ir pegar essas coxinhas dela para revender. Cheguei lá umas 3h30 da tarde, peguei as coxinhas. Menos de um quarteirão da minha casa estava sendo uma construção, fazendo uns predinhos de 3 andares, sem elevador, sem nada, bem pequenininhos. Mas tinha ali bastante pedreiros. Mas não deu 10 minutos, eu já estava lá chiando com a Olga, né? A Olga: ô Silvana, já voltou, já vendi tudo. A Olga fez 10 coxinhas, né? Não deu nem para 10% dos pedreiros. Nesse momento eu passei a ser o mais rico entre os amigos. Os amigos recebiam mesada, os pais davam dinheirinho para eles levarem para a escola, para tomar um sorvete, algo do gênero, né? E eu comecei a faturar diariamente, né? Vamos pensar, se uma coxinha hoje é R$5, né, que eu vendesse uma coxinha de repente a 4, eu pegava essa coxinha a R$2 e vendia a 4, se eu vendesse 30 coxinhas no dia, eu tinha R$60 todos os dias. Então passei a ser o mais bonificado, o mais rico entre os amiguinhos, e também passei a ser a pessoa com o maior poder aquisitivo ali entre a família, né? Os meus pais, meus irmãos chegaram e foram procurar emprego, daí eles tinham que esperar chegar o salário não era grande porque ninguém tinha grande instrução, e eu todo dia tinha dinheiro no bolso, tá? Dos 11 aos 14 eu comercializei coxinha, comercializei sorvete. Graças a Deus tive sempre muita disposição e sempre muita garra e vontade de fazer as coisas. Até nesse período aí das coxinhas, nunca tive problema com as coxinhas. Às vezes um dia vendendo sorvete, estava passando perto de uma favela e os meninos vieram e tomaram meu dinheiro, pegaram meu sorvete e quebraram minha caixinha. Gente,
Foi terrível. Parece cômico, mas eu lembro até hoje. Já, no futuro, depois, tive problemas de perder carro inteiro, mas não senti tanto quanto perder aquela caixa de sorvete. Bom, gente, aos 14 anos e alguns dias eu fiz a minha carteira de trabalho. Na época eu poderia trabalhar com 14 anos, né? Com 14 anos e menos de um mês eu entrei num supermercado, tá? Que era uma maior rede que tinha aqui em Curitiba, chamado Mercadorama. E entrei no Mercadorama para ser pacoteiro, entregador de compras. Na época, essa profissão era interessante, porque os cartuchos eram cartuchos de papel, não eram sacolas plásticas. Então os pacoteiros tinham que fazer um curso para poder separar ali os líquidos dos detergentes, das carnes, dos gelados. E pegava uma caixa para colocar coisa gelada, organizava a material de limpeza numa outra caixinha, né? E aonde entregava essa compra no porta-mala do carro ou na casa da pessoa. Então, quando no porta-mala organizava todas essas compras, quando na casa da pessoa o material de limpeza já entrava até a cozinha dela, ou de geladeira colocava na cozinha, e fatalmente tinha-se o hábito cultural das pessoas darem gorjeta. E o que aconteceu? O salário do pacoteiro era um salário mínimo, mas eu ganhava pelo menos mais 3 salários de gorjeta. Todos os dias eu ganhava gorjeta, todos os dias eu tinha dinheiro no bolso, tá? E continuei, né? Graças a Deus, todo dia o dinheiro me perseguindo. E eu ali com facilidade de ter dinheiro. Sempre fui muito bom aberto com os amigos, com família em casa, sempre nunca me apeguei muito a dinheiro não, sempre fui um mão aberto. E nesse período, gente, né, fui fazendo as minhas reservas, via meu pai sempre falando em poupança, meu pai também sempre quando podia fazer a poupança na caderneta de poupança, isso eu aprendi com ele. Enfim, quando eu estava com 17 anos, começou, o meu gerente me procurou, já tinha me procurado por algumas vezes, me oferecendo para subir de cargo, queria que eu virasse repositor. Falei, não, mas você quer que eu vire repositor, mas quanto ganha o repositor? O repositor ganha um salário mínimo e meio. Gente, eu não posso viver com um salário mínimo e meio, eu ganho 4 salários mínimos, eu ganho um fixo, né, e ganho mais 3 salários mínimos de gorjeta, então não quero subir de cargo. Aí começou uma pressão forte, porque eu teria que subir de cargo na empresa. Eu falei, bom gente, então infelizmente eu vou embora, pedir a conta e sair do supermercado, que eu sempre digo, se a pessoa não está satisfeita com alguma coisa da onde ela está, ela tem que procurar, né, o que for melhor para ela. Saí e agora? Fui procurar emprego. O que eu tinha de currículo? Onde que eu ia arrumar um emprego para ganhar 4 salários? Não tinha. O que eu fiz? Virei importador, virei empresário na área de importação na época. Fui para o Paraguai buscar muamba. Tá? Fui uma vez para ver como que era, 10 dias depois fui de novo. Durante 3 anos, dos meus 17 até os 20 praticamente, 19 anos, eu fui 2 vezes por semana para o Paraguai. Ia para o Paraguai, ia para o São Paulo lá buscar camisetas, mascate. Fui trabalhar com isso e, pasmem, comecei a ganhar mais do que ganhava no Mercadorama. E aí fui aumentando a minha poupança. Quando eu tinha 17 anos, na verdade, quando comecei a fazer essa trâmite de importações, eu já tinha um dinheiro nas minhas aplicações, né? Aí eu convenci o meu pai é um italiano, né? Não queria que eu comprasse carro porque eu não tinha carteira. Convenci ele que eu iria comprar um carro e iria colocar esse carro à venda. Ele foi comigo, lembro até hoje, paguei 900 milhões, será do que, nesse carro. E 3 dias depois eu vendi por 1.600.000.000, né? As nossas moedas tinham muitos zeros. E, poxa, um salário mínimo, eu lembro até hoje, na época era 300. Então eu ganhei ali 700, né? 2 salários mínimos e pouco em 3 dias. E continuei, né, indo para o Paraguai, dos 17 anos até os 19, indo para o Paraguai, comprando carro, vendendo carro. E aí o que aconteceu?
Então, o dinheiro estava vindo, estava já numa condição financeira excelente, não tinha o que fazer com o dinheiro. O que eu fiz? Montei a minha loja de automóvel. Essa foto, que é dos primeiros dias, nós tínhamos aí de estoque, eu tinha aí de estoque $10 mil. Por que eu sei que é $10 mil? Eu sei que é $10 mil porque eu comprei uma caminhoneta, né, e fiquei 4, 5 meses reformando. Era uma caminhonete diesel, cara, bem cara na época, e eu concentrei tudo que eu tinha nela, né, e essa caminhonete eu vendi por $10 mil, e foi o capital inicial que eu abri a loja. E esses carros que você pode observar nessa foto dessa loja, ele é $1.500, $2 mil cada carro desse, tá? Abri a loja em janeiro de 90, tá? Quando eu abri a loja, eu contratei uma pessoa, tá? Porque eu fui lá abrir a loja, mas eu nem documento, não fiz alvará de imediato, nada, não tinha nem a menor ideia de como funcionavam essas coisas. Fui lá, montei a loja, aí contratei uma pessoa que era já de mais idade, era uma pessoa de 65 anos na época, para mim que tinha 19 para 20, né? Era uma pessoa já com muita experiência. Essa pessoa ela já tinha trabalhado no Banco Ford, já tinha sido gerente do Banco Ford. E essa pessoa ela estava com dificuldade na vida, porque ela estava passando por um período de se recuperando do alcoolismo. E aí ela veio para dentro da minha empresa, né? Era eu e ele somente. Aí ele organizou a minha empresa, onde ele correu atrás da papelada, cadastrar em bancos e tudo mais. Mas nessa loja, com 5 carros, com um capital inicial de $10 mil, tá? Eu vendia 25 carros por mês. Eu comprava esses 25 carros, eu lavava esses 25 carros, eu polia esses 25 carros, eu fazia tudo. O Carlos Henrique, na questão, ele fazia a parte administrativa da loja, tá? Eu fechei esse primeiro ano, em janeiro do próximo ano, eu tinha já $100 mil em estoque. De $10 mil em janeiro do ano, eu fui para $100 mil em janeiro do outro ano, e com esses $100 mil eu já ganhava $50 mil por mês. Aí eu estava muito bem de vida, graças a Deus eu tinha, né, acertado o ponto. Ganhando $50 mil por mês, comecei a comprar imóveis, tá? Em 94 eu consegui comprar o meu primeiro imóvel para fazer a sede própria. O primeiro imóvel já tinha uma casa própria nesse período, e consegui comprar um imóvel para fazer uma loja própria, tá? Que é essa aqui. E aí o que acontece? Em 1994 eu estava super bem, tínhamos a Copa do Mundo. Aí de repente está lá assistindo um jogo de futebol, eu e o meu grande amigo Isaías, né, Isaías, você vai lembrar disso. Eu e o Isaías assistindo a Copa do Mundo, e tomamos algumas cervejinhas ali, e de repente o Isaías falou: poxa vida, tá difícil, hein? Tá difícil, olha só, o Romário para jogar futebol ganha $50 mil por mês, é o que o Isaías também tem até hoje a loja de automóveis dele. E na época, tanto eu quanto ele, a gente conversava muito, a gente estava ganhando $50 mil em média, né? Os dois ganhavam a mesma coisa. E a gente ficou ali horrorizado, chateado, a gente ser empresário, né? Ter funcionários, empresa, e ganhar o que ganhava o Romário jogando futebol, né? Tá, tudo bem, é a vida, é assim mesmo. Aí vamos lá, tal, né? Copa do Mundo em julho, aí eleição em outubro, vamos lá, né? Eleição, Fernando Henrique, ele vai ser o herói nacional, vamos lá, votei no Fernando Henrique também. Ok, votamos no Fernando Henrique assumiu dia 1º de janeiro, o Fernando Henrique entrou dia 1º de janeiro e fez o quê? Cortou o financiamento de 48 vezes para 3 meses, 3 mesezinhos. Em dezembro eu havia vendido 50 carros, já tinha garantido meus $50 mil, né? E aí o que aconteceu em janeiro? Em janeiro eu simplesmente vendi um carro. Por que eu vendi um carro?
Eu vendi um carro porque eu precisava pagar funcionário. Nessa época eu tinha 6 funcionários, eu tinha que, não pagava aluguel, já tinha sede própria, mas eu tinha que abastecer a loja com insumos e com tudo mais, né? Contabilidade, impostos. Aí o que eu fiz? Torrei um carro, porque nesse período as lojas de carro não tinham crédito nenhum em banco, não existia crédito em banco para loja de carro. Nós não éramos muito vistos no mercado, né? Alguém deve lembrar aí do Chagão Picareta, né? Então o lojista era considerado picareta e não tinha crédito em banco. Então em janeiro eu vendi um carro para poder honrar os meus compromissos de janeiro. Em fevereiro, vendi quantos carros? Vendi um carro de novo, porque eu precisava honrar os meus compromissos. Foi lá e queimei um carro. Em março, dia 15 de março, entra na minha loja seu Luiz Piotto. O Luiz Piotto chegou para mim, era um cliente meu da minha loja, e ele veio oferecer os produtos dele. Ele vendia livro de coleção de livro 3D. Eu falei, Luiz, você não deve estar, né, assistindo televisão, porque eu vim vender para mim, lojista de carro, coleção de livro 3D, nessa crise, nosso mercado foi dizimado. Daí ele falou assim, não, Silvão, como assim, cara? Não tô te reconhecendo, você tá doente. Por que ele falou isso? Ele falou porque ele chegou na minha loja, eu tinha instalado um videogame na minha sala e eu estava jogando videogame, porque eu não tinha expectativa nenhuma de faturar e vender carro e ganhar dinheiro com compra e venda de carro naquele momento, né? Aí ele falou, não, Silvão, você tem que resolver, cara, você tá com problema. Eu fiquei, né? Falei, o gênio da lâmpada, você, Luiz, você acha que eu tenho como resolver o problema? Ele falou, lógico que tem. Então tá, então me fala a solução. Então tá, para saber a solução, primeiro você tem que identificar o real problema. Qual que é o problema? Eu falei, bom, tá vendo aquele Santana ali? Aquele Santana ali, Luiz, eu paguei $10 mil nele. Nessa época nós falávamos só em dólar, o preço do carro era em dólar. E eu pedia $12.500 esse carro. Eu comprei em dezembro, era para vender alguns dias depois da compra. E o que houve? Eu não vendi. E hoje, já fazendo 3 meses, eu estou pedindo os mesmos 10 mil que eu paguei e ninguém se interessa. Ele falou, opa, então o problema é esse. O problema é que você pagou 10 mil e não consegue vender pelos mesmos 10 mil. Vamos lá, Silvano, me diga uma coisa. Se você tem dinheiro hoje para comprar um Santana desse, por quanto você consegue comprar esse Santana? Eu falei, Luiz, um Santana desse, se eu quiser comprar ele hoje, eu consigo comprar por 7 mil. Você compra por 7 mil? Sim. E por 8,5, você consegue vender esse Santana? Se você começar a pedir nele hoje 8,5 no lugar de 7, no lugar de 10, eu falei, por 8,5 vai na hora. Silvano, o que você está esperando para vender esse Santana por 8,5, comprar outro por 7, vendi por 8,5, você já tem os 10 de volta. Gente do céu. Comprei uma coleção de livros de $1.200, era mais barato que ele tinha, para me livrar dele, para ver se ele saía logo da minha loja. Desliguei o videogame, fechei a portinha da minha sala. Eu lembro até hoje, eu tinha $680 mil em carro, tá? Transformei aqueles $680 mil em 520, $530 mil. Saí fora da minha sala, eu tinha 2 vendedores, eu era vendedor, eu tinha mais 2 vendedores. Chamei os 2 e falei, gente, tá aqui a tabela de preço nova. Esse é o preço que nós vamos vender nossos carros agora. A hora que eles olharam aquela tabela, o olho deles brilhou. Eu falei, chama a moça da Gazeta, que era a Débora, lembra até hoje, chama a Débora da Gazeta e vamos anunciar todo o nosso estoque. Gente, não tinha, a Gazeta do Povo na época, que é o jornal local aqui de Curitiba, ele tinha em 2004 20 páginas, 10 páginas de anúncios de automóveis. Não tinha nenhuma página completa naquele período, ninguém estava nem anunciando. Então os meus anúncios do estoque inteiro, nessa época eu tinha 50 carros no estoque e vendia 50 carros. Dia 14 de março foi o dia que eu tomei essa atitude, 14 de março. Pasmem, dia 30 de março eu estava com 34 carros. Eu vendi 34 carros, tá? Em 16 dias. Em menos de 60 dias eu já tinha os meus $680 mil em estoque de volta. Foi espetacular. Passei a vender 60 carros por mês, disparou minhas vendas.
Com isso eu cresci muito com os meus fornecedores, que eram as concessionárias na época, ninguém estava comprando e eu batendo nas portas deles e quero comprar, estou com dinheiro, o que você tem para vender? Né? E aí é aquilo que eu sempre falo, gente, Luiz Piotto tem razão, para todo problema tem a solução. Você só primeiro tem que concentrar no problema. Enquanto você não identificar o problema da sua vida, o problema da sua empresa, você não tem como resolver. Tá? Isso aí serviu de lição para todas as outras crises que eu enfrentei na minha empresa.